Com certeza o monarca é a família real mais conhecida e glamurosa de todo mundo, é a família real britânica, que há pouco tempo perdeu a sua mais longeva rainha, a Rainha Elizabeth, que ficou no trono por mais de 70 anos e acabou morrendo aos 96 anos de idade e sucedida pelo seu filho, o rei Charles, com 73 anos de idade. Mas apesar de toda a fama, de todo o glamour, de toda a pompa da família real britânica, eles sequer aparecem no ranking das famílias reais mais ricas do mundo. Para começar, muita gente não sabe que diversos outros países do mundo ainda têm os seus monarcas, ou seus reis, rainhas e imperadores. Países da Europa como a Espanha, Dinamarca, Suécia, países da Ásia e principalmente do Oriente Médio e da África ainda têm seus reis, seus imperadores, como por exemplo o Japão também, que tem o seu imperador e que inclusive está passando por uma crise lá de sucessão, pois a primeira da linha sucessória é uma mulher e ainda no Japão as mulheres não podem assumir o reinado. Apesar de algumas manifestações e todas as movimentações do povo japonês, mudar a lei naquele país não é tarefa tão simples. Mas então vamos para a lista dos reis, rainhas e monarcas mais ricos do mundo. Em 10º lugar, Albert II de Mônaco, tendo um montante de $1 bilhão, o que equivale a 5,2 bilhões de reais. O príncipe Albert II de Mônaco encerra a lista dos 10 monarcas mais ricos do mundo. O filho da princesa Grace Kelly lidera o pequeno país da Europa, mas que possui as terras mais caras do mundo. E só de curiosidade, além de possuir cassinos, o rei é dono de nada mais, nada menos que 25% das terras daquele país. Em 9º lugar, o rei Mohammed VI do Marrocos. Rei do Marrocos desde 1999, o monarca não ficaria fora dessa listagem, Considerado o mais rico da África, o monarca de 58 anos apresenta um patrimônio de $2 bilhões, ou seja, cerca de 10,5 bilhões de reais, conforme informou a revista Forbes. Para chegar a essa fortuna, ele investiu em empresas de energia, telecomunicações e transporte. Em 8º lugar, Tamim bin Hamad Al Thani, do Catar. O país sede da Copa do Mundo de 2022 tem o 8º monarca mais rico do mundo. Ele tem apenas 42 anos de idade e assumiu o comando do país após o seu pai abdicar ao trono no ano de 2013. De acordo com a Forbes, o soberano tem um patrimônio de $2,1 bilhões, o equivalente a quase 10 bilhões de reais. Dentre os principais investimentos do monarca estão aí a Qatar Airways, o Paris Saint-Germain e também a Walt Disney. Só empresa pequenininha que o cara mexe, Você já ouviu falar naquela frase que tamanho não é documento? Luxemburgo é um dos menores países da Europa e também do mundo e tem apenas 2,5 quilômetros quadrados de extensão. Apesar do porte pequeno, o 7º monarca mais rico do mundo vem de lá. O grão-duque Henry de Luxemburgo, de acordo com a Business Insider, tem uma fortuna de 3,93 bilhões de dólares, o equivalente a quase 20 bilhões de reais. Além de toda a riqueza do monarca, o país também é considerado um dos mais ricos do mundo. Em 6º lugar, Hans Adam II, de Liechtenstein. Conforme publicou a agência Boomerang em 2017, o príncipe mais rico da Europa é Hans Adam II, que é líder da monarquia absolutista e comanda o país chamado Liechtenstein, que fica ali na Europa, o 4º menor país do continente. O soberano herdou da família uma fortuna acumulada desde a época das Cruzadas e aumentou o valor por ser dono de um banco, e atualmente ele é o chefe de estado que soma um patrimônio de 4,4 bilhões de dólares, ou cerca de 22 bilhões de reais. Em 5º lugar, o rei de Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ele tem um patrimônio avaliado em 14 bilhões de dólares, que equivale a 70 bilhões de reais. Ele é a mente por trás de toda a transformação de Dubai, fazendo com que a cidade se tornasse uma das mais belas e modernas do mundo. Em 4º lugar, dos Emirados Árabes Unidos, o rei Khalifa bin Zayed Al Nahyan.
Com 73 anos, ele é atual presidente dos Emirados Árabes Unidos. Ele se tornou o comandante do país no Oriente Médio no mesmo dia em que o seu pai faleceu. O soberano não herdou apenas o trono, mas também a fortuna acumulada pelo patriarca ao longo dos 50 anos. Pelas contas da Forbes, o monarca tem uma riqueza avaliada em 18 bilhões de dólares, que equivale a cerca de 91 bilhões de reais. Em terceiro lugar, o rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz. Ele é detentor de uma fortuna de mais de 18 bilhões de dólares, quase 100 bilhões de reais. Ele é o caçula do rei Al Saud, que foi o fundador da Arábia Saudita em 1932. Na época em que ele era o príncipe herdeiro, ficou responsável por atuar na área política e também na educação. Ele ascendeu ao comando da monarquia em 2015 e o seu patrimônio aumentou muito pela sua atuação, inclusive nos imóveis e em paraísos em todo o mundo. Alguma vez na sua vida você imaginou morando no palácio mais luxuoso do mundo? Nem no palácio mais simples eu nunca imaginei, quanto mais o mais luxuoso. Pois é, quem desfruta de toda a mordomia de morar no palácio mais caro e mais luxuoso do mundo é o sultão do Brunei. Só na conta bancária, o monarca absoluto do país asiático soma em torno de 28 bilhões, o mesmo que 141 bilhões de reais só na conta bancária. A família real de Hassanal está no poder no Brunei desde o ano 1400 e ele conquistou bilhões de dólares com negócios em petróleo, gás, bancos, construção civil, navegação, hotéis e etc. De acordo com a revista Time, o sultão também dispõe de uma extensa coleção de arte. Dos 3 matrimônios, o soberano tem 12 herdeiros. A última vez que ele casou foi em 2010. O rei Maha Vajiralongkorn da Tailândia é o detentor do título de soberano mais afortunado do planeta Terra. Ele tem um patrimônio pessoal, não é o patrimônio da família e nem do império, do reinado, mas o patrimônio pessoal dele é avaliado em 43 bilhões de dólares, que equivale a mais de 216 milhões de reais. O atual monarca do país asiático é conhecido por trabalhar bastante e divide todas as demandas com a sua equipe de trabalho. Assim a gente chega ao fim desse vídeo, deu para pegar algumas dicas aí, quem sabe você, apesar de não ser filho de nenhum rei e de nenhuma rainha, pegando essas dicas aí, ó, a maioria trabalha com telecomunicações, investe em imóveis, energias, transportes e etc. Então, quem sabe você não se torna aí um homem ou uma mulher mais rica do mundo. Pega a visão, pega a dica. E antes de ir embora, não esqueça de dar o seu like, de se inscrever nesse canal e assinar o sininho das telecomunicações. Ó, e ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.